mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar pra ti e chamar sua atenção pra mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu melhor. Faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar pra ti e chamar sua atenção pra mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, guardo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre.
quem não conhece a história da música Senhor Mariano, certa vez eu estava na livraria onde eu trabalho em geral, e a irmã do doutor Gamaliel, Dona Orlândia, ela entrou e pediu uma música para comemorar centenário de quê que foi a música? Deve ser do 100 anos vestido aqui, né? Só o ar. Era isso, né? E agora vai ser 103. Então era para comemorar esse centenário. E ela queria uma música para Senhor Mariano, homenagem a ele. Logo após, o Celso de Almeida Afonso, que desencarnou recentemente, entrou e eu falei com ele. Naquela tarde ele viajou para o Capão da Onça, que foi fundado pelo Mariano, né? Foi. E lá ele foi à noite, de manhã ele voltou, fez psicografia lá e já chegou com a música pronta, Senhor Mariano. Aí nos passou. E eu acho que ela mostra bem na sua simplicidade, né? Que bonita, né? Que era o trabalho do Mariano. Né? Um homem que andava 100 quilômetros a cavalo para ajudar as pessoas. A gente de carro não faz. Mas está fazendo hoje. Olha, Vamos ver. Poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino para falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o farto leve e a dor em breve fica como luz. Poeira baixa nesta sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, este coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, este coração de Santa Maria. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino para falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o farto leve e a dor em breve fica como luz. Poeira baixa nesta sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor
a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Para nós. Queridos amigos, que Jesus, nosso Senhor, possa nos abençoar, iluminando os nossos corações e dando-nos a sua paz. É com muita alegria que nós estamos aqui numa terra amiga e de amigos, pedindo a bênção do Senhor Mariano, dessa pleiade de espíritos que souberam abrir caminhos no coração da vida para que o Espiritismo, o Consolador prometido, permanecesse nas nossas terras, adubando a possibilidade da vida nova. Nós temos hoje para conversar o tema Reforma íntima. Lê-se no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Muitas vezes buscamos na vida o caminho, queremos um modelo, temos ânsia de descobrir uma resposta para as nossas dúvidas íntimas. E a maior dúvida do homem é a busca da felicidade e da paz. Nós estamos no mundo e muitas vezes perdemos tempo. Perdemos tempo porque não sabemos o endereço da alegria e a procuramos em lugares aonde o vendaval das ilusões tudo arrasta. Buscamos a alegria no poder, no dinheiro, nas paixões. Buscamos a alegria na capacidade de ser feliz num minuto fugaz da alegria enlouquecida dos prazeres fáceis. E quase nunca descobrimos que a verdadeira alegria é uma conquista interior do coração que descobre uma capacidade de administrar o próprio cotidiano. A verdadeira alegria exige-nos uma capacidade de superar o humano, porque a alegria que se dá na ilusão da vida material é a alegria do prazer vulcânico, oceânico, instantâneo. E nós queremos uma alegria longe das dores. E a dor na vida, muitas vezes, é o modo como a vida administra as necessidades educativas do nosso próprio coração. Então, quando nós, na ânsia de ser feliz, mergulhamos nos abismos das ilusões, e se a gente for buscar os males do mundo, a drogadição, a guerra, as disputas fratricidas, nós vamos descobrir um homem querendo ser feliz a todo preço, a todo custo, no minuto da voracidade de uma capacidade vertiginosa e enlouquecida de rir, rir e rir. E, no entanto, no dia a dia da nossa vida,
nós administramos tristezas, administramos lágrimas, superamos pedras e espinhos. E quando nós buscamos o Evangelho e estudamos o Espiritismo, ouvimos no livro dos Espíritos que o Cristo é o modelo. Vede Jesus. Ele é roteiro, ele é caminho. Ele é um projeto de vida para a felicidade imperturbável. E esse projeto de vida e alegria canta na montanha: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados aqueles que não descobrem na vida o riso fácil, mas aceitando a lágrima, mergulham na administração do cotidiano e aprendem a ser felizes superando a si próprio. Então, a sanidade, o equilíbrio, a cura das nossas torturas interiores é a possibilidade de ser feliz administrando o cotidiano, que é feito muitas vezes de tédio e lágrimas. Superando as dores, alcançamos, para além da noite escura, o alvorecer de um novo dia de paz imperturbável, porque o coração redimido descobre uma vida nova. Então, como que nós podemos descobrir uma vida nova para além das ilusões do mundo? A reforma íntima, ela reelabora o projeto humano. O nosso modo de existir, nós existimos baseado muitas vezes num projeto de felicidade no qual o nosso psiquismo é condicionado dia a dia a acreditar que seremos felizes vencendo o mundo, vencendo no mundo segundo as ilusões passageiras. Então, acreditamos que se temos dinheiro, poder e prazeres, se temos a euforia das paixões imediatas, passageiras, nós temos uma alegria imperturbável. Por quê? Esse é um projeto humano. É o projeto dos vitoriosos do mundo. Nós esquecemos que, olhando para o passado, todos aqueles que triunfaram nas ilusões do mundo passaram. E hoje não se tem nem mesmo a lembrança das suas vidas. Eles, de uma forma fugaz, se perderam no esquecimento. Por quê? A capacidade de ser feliz não lhes permitiram escrever uma mensagem imperturbável e morredora. Então nós vamos ver, no livro do Zen Budismo, eles dizem assim, que existe tríplice é o portal para as esferas inferiores de perturbação e desespero: luxúria, ira e cobiça. Evita-os. Quando nós passamos a perguntar por cada um desses caminhos de alegria momentânea, nós vamos perceber que representa uma ilusão do projeto humano que está baseado no egoísmo e no orgulho, no materialismo enquanto valor absoluto de arregimentação da vida. A ilusão de que o dinheiro, então a cobiça, o desejo da posse material, significa um projeto de felicidade no aqui e agora. A luxúria, um projeto de felicidade baseado na paixão, versus a serenidade que temos na fraternidade que nos permite a alegria imperturbável de sair de si mesmo
e criar a comunhão com o outro, enquanto humanidade. A IRA é um projeto de nervosismo permanente por manter um estado psíquico íntimo onde a expectativa nossa sobre o outro e sobre si próprio torna a vida insuportável. Então, para a reforma íntima, precisamos de paz e trabalho. Mas para que tenhamos sossego para trabalhar, para caminhar, precisamos de aprender a arejar a nossa possibilidade de existência como espírito imortal. Então, para o trabalho de se tornar alguém capaz de transformar, crescer moralmente, domar as más inclinações, nós precisamos aprender a viver com sabedoria. Então, ninguém atinge um trabalho de reforma íntima se não aprende a simplificar o seu projeto de existência. A simplicidade é o segredo para o caminho da reforma íntima. Porque todo aquele que tem uma vida longe da simplicidade, ele não tem tempo, não tem energia, não tem território íntimo para o trabalho da mudança moral. Ele está sempre preso, aprisionado a demandas do cotidiano que o impedem, que o inibe de procurar a sua verdadeira razão, o seu verdadeiro motivo. Por que existimos? Então, a transformação moral é um aprendizado gradativo que leva o homem a procurar paz e serenidade, alegria e sentido no amor universal. E isso se dá com a negação do nosso eu enquanto egoísmo, enquanto orgulho. Por isso, nós vamos ouvir, tanto no Evangelho do Cristo como no Zen Budismo, que para se transformar é necessário negar a si mesmo, matar o eu inferior. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Esse era o projeto de reforma íntima do Cristo. O Cristo claramente dizia: não é possível reformar o próprio coração se nós cultivamos a todo minuto, nesse coração, um projeto de alegria envelhecido, baseado no egoísmo e no orgulho, baseado numa ideia de um prazer pessoal conquistado às custas da lágrima do outro, baseado na nossa alegria esquecida das lágrimas dos que muito sofrem. Então, muitas vezes, quando nós pensamos na reforma íntima, nós pensamos numa luta diária que se dá através do aprendizado do amor enquanto experiência que nos leva a pensar em ser útil, em ter uma existência de doação. Aquele que é o maior aos olhos desse novo modelo é o servidor de todos. Não é o vitorioso nas ilusões mundanas, mas é aquele que sabe negar a si mesmo para servir ao próximo. Então, nós estamos aqui para aprender um novo caminho. Estamos aqui
porque em determinado momento da nossa vida descobrimos que para ser feliz é preciso entender qual é o sentido da vida. Se a vida é uma existência de 50 a 90 anos e nada mais, o homem deve viver preocupado apenas em acumular risos e vitórias, triunfos mundanos. Agora, se somos espíritos eternos, reformar a nossa intimidade é aprender a conviver com o tempo, semeando conquistas que fazem sentido à luz da eternidade. Então, se nós queremos saber se estamos conquistando, se estamos conseguindo conter inclinações negativas e descobrindo valores inovadores, basta que verifiquemos de tudo o que fazemos, o que fazemos e que terá sentido e que nos dará paz e serenidade após a morte do corpo físico. Então, o Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele diz o seguinte: se queres saber o lugar que ocuparás após a morte do corpo físico, observa o que fazes das horas vazias e o que pensas quando estás sozinho. Porque tudo o que nós fazemos, que está no registro da obrigação, da ocupação, do dever, nós fazemos pressionado pelo meio. E aquilo que fazemos para o outro ver, muitas vezes não é feito dentro do nosso coração, é apenas feito no mundo das aparências. Então ele diz, se observamos aquilo que valorizamos e que guia o modo como organizamos o uso do nosso tempo pessoal, então o que fazemos das horas vazias, da como ocupamos o nosso dia a dia, isso dá um retrato do caminho que estamos trilhando. Então, reforma íntima. Nós podemos dizer que, preferencialmente, o ser humano ele percorre um trabalho de reforma íntima segundo a lei do karma. Ou seja, a dor é a grande professora que nos ministra ainda um projeto de renovação, porque ela pouco a pouco vai nos subtraindo das ilusões perniciosas do mundo. Agora, nós podemos substituir o karma pelo dharma, que é outro conceito que diz que, em vez da causa e efeito, onde a dor é professora, nós podemos ativamente buscar o aprendizado do amor através da compaixão. E aí a nossa vida não estará mais no registro da causa e do efeito em termos negativos, porque afirmativamente a gente estará semeando uma nova lavoura. Nós estaremos fertilizando o nosso destino. O Emmanuel afirma que somos arquitetos do próprio destino. Podemos fazer e refazer o nosso destino. Então, o que nós estamos refletindo hoje? Nós estamos refletindo que transformar-se é modificar, o que envolve uma luta diária por abandonar os registros que antes mantínhamos na ilusão da vida enquanto valor absoluto na matéria, para uma vida que aprende a buscar uma ética
à luz da eternidade. E aí nós vamos relembrar na psicografia do Chico Xavier coisas que são fundamentais para a reforma íntima e que são muito singelas. O Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita, ele nos diz o seguinte: se realizarmos um ato no campo da bondade por dia, no final do ano nós teremos 365 atos dignos depositados na nossa contabilidade no banco da providência divina. Muitas vezes nós não percebemos que renovar a nossa vida existe dois movimentos. Um movimento externo, a partir do qual nós criamos atitudes nobres, e um movimento interno de contenção das tendências negativas. Bach, um estudioso dos florais, dizia que o ser humano ele não consegue domar as más inclinações simplesmente no trabalho de contenção dos vícios, da contenção dos desejos infelizes, da vontade enfermiça. Ele dizia que era preciso inventar uma virtude ativa que nos retirasse desse imã magnético que nos leva e que nos atrai para a repetição dos nossos erros milenares. Então vamos supor, se todo dia eu tento conter determinado erro que me caracteriza, eu gasto uma energia muito grande e eu fico com uma autoestima tão fragilizada que eu acabo me arrastando para o lamaçal daqueles erros que eu pretensamente gostaria de evitar. Ou seja, ele vai dizer que se eu invento uma prática positiva de um ato, por exemplo, se eu tenho tendência a me irritar com alguém, porque eu sou impaciente, enquanto eu fico tentando conter o meu nervosismo, eu fico nervoso por temer estar nervoso. Agora, se eu cultivo ativamente o exercício da misericórdia e da compaixão, da tolerância e da compreensão, eu tiro os motivos da irritabilidade diante do próximo. Se eu sou egoísta, se eu começo a fazer um projeto que me obriga ao exercício da fraternidade, da ação ativa, na prática da bondade, pouco a pouco eu crio na economia da mente uma tendência psíquica a favor do amor fraternal e eu desvitalizo, desenergizo, eu passo a enfraquecer a minha tendência narcísica, egoísta. Por quê? Porque eu passei a projetar a minha alegria em atitudes de bondade, de amor. Então, quando nós estudamos a reforma íntima, muitas vezes o que a gente está estudando com clareza é que existe um projeto humano em que o homem espera paz e serenidade longe do processo de autoeducação. Existe um processo de educação que nós herdamos que estava baseado na proibição. Que os benfeitores amigos nos ensinam, através do Espiritismo, que é possível renovar o nosso mundo mental a partir da ação ativa de transformação da nossa vida pela prática do bem. Então, quando os Espíritos colocam trabalho, solidariedade, tolerância,
Eles estão dizendo, o Espiritismo tem um programa em que não existe contemporização com o pecado. Mas em vez de ficar simplesmente evitando o pecado e repetindo o que nós chamamos de pecado, que são nossos erros, limitações, imperfeições pessoais, é preciso criar um projeto de vida que ocupe a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vida psíquica, porque senão o mal retorna por vácuo, por espaço vazio. Vocês lembram do André Luiz, quando ele tem uma crise de tédio no nosso lar? Então o tédio e depressão não é próprio da Terra, existe também no céu. O nosso lar é um lugar que parece o céu para nós, que vivemos aqui na miudeza do cotidiano. E ele começa a sentir com tédio. E qualquer um de nós vamos sentir com tédio diante da reforma íntima. Tanto porque que hoje, qual que é o maior argumento contra a reforma íntima? É que a gente não deve contrariar o que pede o nosso corpo. Não existe uma tendência a valorizar. Não. Quantas pessoas chegam para a gente, por mim, que faz exercício da clínica e diz, mas eu não posso, eu sou nervoso. Eu fiz isso não foi porque eu quis, é que eu sou nervoso. Até parece que ser nervoso é um ente abstrato que existe longe da vontade da pessoa. Então, nós começamos a perceber que nós podemos transformar a nós mesmos, mas que esse processo educativo significa um trabalho que, para conter imperfeições, tendências negativas, a voz que nasce do nosso passado, de vidas anteriores, que são tendências à repetição de erros e limitações do nosso ontem, vai nos levar a um vazio. Por quê? A gente simplesmente, ao conter, nós vamos ficar sem a alegria que tínhamos ontem, esvaziado de sentido. Então, a Narcisa vai dizer para o André Luiz, André Luiz, você antes vivia entusiasmado pelo vinho inebriante das ilusões. Você aprendeu a renunciar às alegrias fáceis do projeto materialista de vida. Mas você é como uma taça, o seu coração é como uma taça vazia. E ela diz, é preciso ativamente buscar uma alegria para preencher. Senão você vai entediar-se, entristecer. Então, nós estamos aqui em Santa Maria. Quantos corações iluminados encontra na paisagem, nas energias da amizade, na simplicidade da vida do campo, um sentido para viver. Vivem e vivem com alegria. Agora, quantas pessoas abandonam o burburinho da vida urbana, mas não aprenderam a contemplar ainda a beleza da natureza, então vai sentir falta de adrenalina. Então, na reforma íntima, o que nós estamos falando é que é preciso conter as tendências negativas, as más inclinações, mas não basta. Porque senão a gente cai no tédio, na depressão, no vazio existencial. É preciso um projeto ativo de vida a partir do desejo de amar, de servir, de trabalhar, de iluminar-se. No prefácio do livro Nosso Lar, o Emmanuel afirma que precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas que necessitamos muito mais de espiritualidade.
Espiritualidade não é sinônimo de comunicação mediúnica, não é sinônimo de passe espírita e água fluidificada, embora comunicação mediúnica e passe e água nos ajude a espiritualizar. Espiritualidade é manter, cultivando os valores éticos da eternidade, da espiritualidade, enquanto jeito de viver, enquanto olhar sobre o cotidiano, enquanto olhar sobre o destino. Então, muitas pessoas pensam assim: eu não vou perder a vida, é alienação viver pensando no futuro. Não existe esse pensamento. Muitas pessoas dizem: olha, é alienador a religião que projeta tudo no futuro. E o que nós estamos vendo com muita sinceridade hoje é que é tudo ponto de vista, que é alienador não pensar no futuro se somos eternos. E se somos eternos, esse pensar no futuro pode ser apenas uma operação mágica de medo diante do destino, ou pode ser uma mudança interior, porque eu, à medida que aprendo a viver espiritualmente e a viver como espírito imortal, a viver pensando a minha realidade como a de um espírito imortal, eu pouco a pouco vou modificando a correlação entre um desejo de alegria imediata, baseada no aqui e agora, para uma alegria que se constrói na serenidade do espírito que caminha, renunciando a si mesmo, carregando a sua cruz e guiado pelos passos de Jesus. Então nós queríamos trazer essas ideias e terminar com uma frase do Albano de Couto, do livro Ceareiros de Volta, que ele diz que diante da reforma íntima, diante da nossa vida, o sexo é envelhecido, o abuso do poder e o apego ao dinheiro é uma trilogia sinistra capaz de jogar muita gente boa no chão. A evolução espiritual é um trabalho diário, aonde, conhecendo a si mesmo, o homem aprende a buscar as virtudes que lhe faltam e abandonar os vícios e imperfeições que o caracterizava espírito imperfeito de antes. Porque muitas vezes a gente diz assim: eu não sou santo, eu não sou espírito de luz. E o que nós aprendemos com a reforma íntima é que todos nós que estamos na Terra somos santificáveis, somos ilumináveis, renascemos para aprender a viver pensando e pesando bem, sentindo fraternalmente o carinho e a ternura diante das lágrimas alheias, para buscar no auxílio fraterno as asas redentoras que nos retire do abismo de egoísmo e orgulho que nos caracterizava enquanto alguém que ria, mas não conseguia ter a alegria sincera de navegar pela vida buscando os voos espirituais da fraternidade legítima. Então eu queria pedir a Jesus, aos benfeitores amigos, que possam nos abençoar. Falei demais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Oi? Não falo muito não. Fala, perdi o controle. Ele fala mais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Chefe, esse tempo desse aperfeiçoamento, Oi? esse tempo desse aperfeiçoamento, às vezes até são para uns menores, para outros maiores, outros mais, na verdade.
aperfeiçoamento? Às vezes a gente fica uma existência inteira tentando melhorar e descobrir o resultado. Esse crescimento íntimo. Eu acho que a gente tem que aprender com o tempo que nós temos a eternidade para progredir. E que o progresso se dá caminhando passo a passo, para frente e para o alto. Então, isso nos dá uma humildade de aceitar que caminhar na imperfeição que ainda nos caracteriza é cair e recomeçar, levantando e seguindo adiante. Mas estudando a reforma íntima, voltamos o olhar sobre os grandes espíritos que estiveram entre nós e vamos descobrir em Saulo e Maria de Magdala o segredo da reforma íntima. O caminho é lento. Muitas vezes demoramos tempo para acumular valores no exercício da virtude e no abandono dos vícios. Mas chega um momento que é a hora do salto. A evolução se dá passo a passo, mas a gente acumula as forças para um voo, que acontece com a mudança de Saulo para Paulo. Por quê? É uma ideia assim, de paciência com as nossas limitações, mas de cuidado com o vício da preguiça diante das necessidades evolutivas. Porque muitas vezes a gente diz assim, está correto? Está. Eu sou imperfeito, é natural, ter errado, eu posso levantar e continuar a caminhar. Mas chega um momento que a gente diz, olha, será que eu não posso exigir mais de mim mesmo? Então o tempo da evolução é dois. Um que é o tempo da compreensão e da misericórdia divina, que nos permite caminhar para frente e para o alto, passo a passo. Mas também um salto da misericórdia divina que nos permite voar com as asas de Deus. Voar com as asas próprias é orgulho. A gente acaba caindo e quebrando. Não sei se fez sentido, que eu tentei. João vai fazer uma pergunta. Ele vai falar. Você, olhando pelo prisma da psiquiatria, os vícios materiais disso, assim, né? Alcoolismo, drogas, os prazeres mundanos, até mesmo o excesso de poder, se você entendeu, tem necessariamente a ver com os vícios morais, né? Vamos dizer assim, com as imperfeições, correto? Para mudar uma coisa ou outra, é o sentido que você falou, acrescentando algo de bom nessa taça vazia e encontrando isso que a Narcisa recomendou para ele. Corretíssimo. Porque, por exemplo, você está colocando com muita lucidez a realidade. E quando a gente está falando, parece que é algo fora da vida. Então você pega o alcoolismo, a drogadição, os vícios humanos, é um projeto de alegria intempestiva. A pessoa, ela acha que a vida é puro prazer. E ela quer uma alegria cheia de adrenalina, de intensidade, e ela não admite que existe tédio e tristeza. Então ela tem uma negação de si mesma. Só que existe uma correlação de força, uma coisa muito importante, é que a gente quer curar e não admite que a pessoa não vai dar conta simplesmente de conter essa alegria, que a gente até percebe, a própria pessoa percebe, que é uma alegria que leva para o redemoinho, que leva para o fundo do abismo. Ela precisa inventar alegrias positivas que a estruture enquanto uma caminhada de serenidade.
Então, esse processo de combinação, a contenção das tendências negativas com a produção de virtudes ativas, de práticas que dê o prazer novo, dê alegrias novas. Então, por favor. Nessa visão de reforma íntima, nós somos muitas vezes abordados pessoas depressivas. Como é que seria a nossa abordagem em relação a elas, no sentido dessa explicação, dessa clareza? Muitas vezes são espíritas. O recurso diante, por exemplo, a depressão, é um recurso que você diz assim, a medicina, ela permite com o antidepressivo um auxílio substancioso. Aí eu vou tomar a liberdade de citar, o tio Chico teve uma depressão de 1 ano, em que ele, por disciplina interna, fez um heroísmo que muitos de nós não estamos preparados para fazer, que é levantar, cumprir suas obrigações, orar, ler e olhar para a vida e pedir, meu Deus, está sem graça essa vida, está sem sentido. Mas ele tinha uma experiência de vida que ele entendia que se ele parasse, ou se ele afastasse daquilo que organiza o cotidiano, ele se desestruturaria mais. E aí ele conseguiu superar a depressão. O Guimarães Rosa fala o seguinte no livro Grande Sertão Veredas: o que Deus quer da gente é que a gente tenha mais alegria na alegria. E que ainda tenha mais ainda alegria na tristeza, para um dia tê-la por coragem, de propósito. Então, a depressão, vamos supor o seguinte, tem motivos espirituais, psicológicos, emocionais e orgânicos, kármicos, como a hipertensão, que também é uma doença kármica. Então, é uma conjuntura em que parece que se instala uma tristeza visceral, que a pessoa vê tudo cinza, ela não tem energia. Aí você pergunta, o que nós podemos fazer? Viver como? Investigar junto para descobrir novos caminhos que possa reencantar aquela existência. Então eu vou dar um exemplo que possível, com todo respeito aos meus benfeitores, nossos benfeitores queridos, que eu vou pegar pesado. Possivelmente, o senhor Eurípides Barçanufo teria uma depressão por vazio existencial se o senhor Mariano não chegasse com o livro Depois da Morte, que abriu para Eurípides Barçanufo uma perspectiva de existência reencantada. Eu falei que estou pegando porque eu não acredito nisso que eu estou falando. É um exemplo para ficar mais prático para a gente. Naquele momento, o senhor Mariano, ao levá-lo depois da morte, que é um canto poético da imortalidade da alma, abriu para Eurípides Barçanufo vida, com território. Certo? Ele deu um livro. Só que depois, ele reuniu, bancou fazer uma reunião, não fez para o Eurípides, mas ele tinha reunião que acolheu o Eurípides. Tinha mediunidade, se expôs à crítica do sobrinho inteligente, e João Batista completou depois da morte, conversando, João Evangelista completou depois da morte, conversando diretamente com Eurípides. Esse foi um processo que redefiniu a existência do seu Eurípides enquanto missionário do bem, porque alargou o entendimento sobre a vida, alargou as possibilidades do que fazer no destino. Então,
muitas vezes nós precisamos, se queremos ajudar alguém que está deprimido, com alcoolismo, com dependência química, com pânico, ou com qualquer outra dificuldade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é preciso viver com estar de pé. Ninguém ajuda o outro estando no chão. E descobrir que, se queremos ajudar, precisamos aprender a partilhar uma caminhada. Eu dei um exemplo porque, aparentemente, parece que foi assim. O senhor Mariano chamou o Eurípides para o Espiritismo. Foi todo um processo. Leu o livro, conversou com ele, tirou dúvidas, recebeu ele na reunião, orientou os primeiros passos. Então, se queremos ajudar, o exemplo do paradigma do auxílio é o Sirião, o Sirineu do Calvário. Uma figura anônima, que não faz questão de ser um vulto de proeminência, mas que carregou a cruz para Jesus. Não teria ressurreição, não teria imortalidade da alma, evangelho de amor e perdão, se não houvesse o pobre do Sirineu que permitiu que o Cristo chegasse ao topo do Calvário com dignidade para perdoar seus inimigos e ressurgir da eternidade com uma voz que nos chamava para a prática do amor. O Sirineu carregou a cruz. Então, para ajudar o outro, a gente precisa estar disposto a mediar a cruz que o outro tem. A gente não ajuda o outro diagnosticando a sua cruz é de tal madeira, tem tal peso. É preciso que ela esteja no nosso ombro para que o outro possa respirar um pouco e aí, desalojado da condição de carregador da cruz, ele possa desejar ser passarinho. Aí na hora que ele vai querer ser passarinho, a gente diz: olha, meu filho, passarinho na terra só tem 2 destinos por enquanto: gaiola ou as asas quebradas da cruz. Carregue a sua. Então, assim, auxiliar é estar junto. Vocês lembram do Emmanuel quando diz: aliás, sem cooperação não existe amor. E o amor é o hálito de Deus equilibrando o universo. Então, para qualquer dificuldade nossa diante do outro, a saída é o amor, que é o hálito de Deus equilibrando o universo. Mas o amor se manifesta na vida de relação, no concreto, como cooperação. Amor sem cooperação, ou é fantasia romancesca, ou delírio narcisista. Né? Jorge, se você me permite, Sim. isso é para mim mesmo, tá? Isso é para mim entender um pouco da sua exposição. Ao que se percebe é que nós vivemos num mundo em constante transição, em constante transformação, por causa da própria natureza. E geralmente existe o apego às formas. Né? Por exemplo, as formas assim, materiais, aquelas formas idealizadas, né, que cada um cria como um modelo ideal de satisfação, de felicidade. E a gente, às vezes, assim, acaba esquecendo que a melhor forma, né, talvez, de a gente superar todas as dificuldades de crescimento é sempre a solidariedade, é sempre o compartilhar. E, às vezes, a gente percebe a resistência, né, devido a determinados momentos dessa partilha, né, se compartilhar, seja ter aquele grupo que possa auxiliar
na compreensão até dos próprios conflitos, porque às vezes tem determinadas situações que às vezes a pessoa ela não se torna entendida. É aonde ela começa talvez a sofrer por não ter com quem compartilhar aquele momento de sua existência. Né? E o que a gente sente, assim mais como artista, é porque, no caso, o teatro ele me ensina muito isso. É que às vezes assim, tem determinados projetos que a gente visita uma pessoa assim como a gente está junto com um grupo muito grande. E o que a gente mais sente, tanto para a gente que faz, quanto para a pessoa que recebe a visita, esse momento de interação, de doação mútua. Né? Não somente que você doa, mas que você também se beneficia com aquela... com esse sentimento que emana do outro. Não sei se eu me esclarecer, mas assim, para mim foi importante, né, essa exposição, porque me favorece muitas reflexões sobre esse autoentendimento. Né? Quando a gente fala do alto, né, no espírito assim, ir ao alto, a gente sempre tem a ideia de altura, mas o alto interior, né, dentro das suas próprias resoluções. Perfeito, eu concordo plenamente, claro, contigo. E acho assim, a dificuldade de partilha leva a gente de estar com o outro, de pensar no outro, leva a gente a sempre querer amar sem algo que é fundamental e que faz uma diferença, que é escutar, sem deixar o outro estar na nossa vida. Eu até não sou muito bondoso, mas minha filha gosta do povo da rua e ela não me deixa sossegado se eu não for dar uma moedinha para eles. Tem um menino que ele está muito mal e eu tenho um trato assim para não dizer, não, eu não atendo a campainha, eu dou uma moeda pequena, porque às vezes a gente fala, vai usar droga. Eu digo, não, essa moeda é pequena, vocês têm um contato e não fica com culpa de overdose. Porque a gente não dá para imaginar que a moedinha nossa pequena, a droga é uma tiririca, mas não é tão barata assim. Não dá para ser caridoso. Aí eu falei com ele assim, meu filho, qualquer dia eu vou falar com a senhora que faz palestra aqui, no centro do lago, para te levar para a fazendinha dela, porque eu não estou suportando ver você cada dia mais magro. Já tinha dado a moeda para ele. Você sabe que ele voltou? Ele falou, meu doutor, mas não é fácil. Você sabe que eu não tenho força de vontade? Aí conversando meia hora. E ele já tinha passado em casa fazia 2 anos e 6 meses. Eu sempre ou dava a moeda ou rapidamente saía correndo sem dialogar com ele, sem permitir dele colocar em contato com outro coração humano. À medida que eu dialoguei, aí eu vi que no fundo eu tinha que dar muita moeda porque eu não tinha capacidade ainda de ajudá-lo. Eu falei, vou conversar com as pessoas para ver quem tem a solução do seu caso. E a própria companheira, que é coordenadora de uma fazendinha, falou, não, enquanto ele estiver nessa situação, a gente não tem o que fazer por ele não quer. Eu digo, faz. Então o que eu tenho é conversar com ele? Ele falou, quem sabe atiça a vontade. E aí, conversando com a vizinha minha, a vizinha que o conhece de criança, eu abri o assunto para ela. Ela falou, não, eu vou pegar ele e levar. Então, aquilo que era impossível para minha solidariedade, porque eu não tinha vínculo afetivo com ele, foi possível conversando com a vizinha que tinha uma afetividade com ele, dele lembrar dela de criança. E, lógico, para ela, ele aceitou. Então, partilhar, ir para o alto interior, é permitir também que o outro
entre no nosso coração e que a gente entre no coração do outro. Porque se o meu alto interior estiver desconectado do outro, o autodescobrimento, o auto-perdão, não deixa de ser um mergulho em si mesmo, desvinculado daquilo que é o próximo. O Emmanuel diz o seguinte: o próximo é a nossa ponte para o mundo. Então, tudo que você falou é tão importante que o Emmanuel quase disse o seguinte, ele não escreveu isso, mas ele, ao dizer o próximo é a nossa ponte para o mundo, ele diz: sem o próximo a gente finge que reencarnou. Porque a reencarnação se consuma no convívio, nas trocas com o outro, que é na partilha, né? Aquilo imperativo, que hoje a gente está vendo demais, o imperativo é um processo de fuga desse autoconhecimento, dessa auto-reforma íntima. Eu tenho muita dificuldade, eu já atendi muitos imperativos que me levam a concordar com você, certo? Mas eu fiz um curso com o nosso Dr. Guedes, que ele, como imperativo, ele tem um olhar muito mais humanizado sobre os imperativos. Então ele dizia que a dor do imperativo é que a escola é uma escola despreparada para educar o outro. Ela tem um modelo de educação, então inclusive ele explicava, se a pessoa imperativa não cabe na escola. Mas olha, o professor ele tem todo um espaço para mover-se, para comunicar-se, e o imperativo tem que ficar numa carteira e aprendendo de uma lógica que não é o funcionamento dele. Então, existem imperativos que têm problemas espirituais, obsessivos, imperativos que têm problemas narcísicos, de egoísmo, mas tem imperativos que são espíritos altamente intelectualizados, mas que não têm muito preparo para a nossa escola, que é uma escola reprodutiva, de ensino bancário, de pouco movimento. Então eu fico imaginando que o mundo hoje tem imperativos porque tem reencarnado muito espírito complicado. Mas também é um mundo que tem imperativos porque é um mundo que está em falência dos seus valores. O modelo de industrialização, de vida social, é um modelo que já não dá conta de acolher o ser humano. Então, não sei se eu respondi, porque eu compliquei só. Não, você ampliou a minha visão sobre o imperativo. Muito obrigada. Mas enquanto você falava e me expunha esse lado, eu estava pensando, mas o imperativo, ele também não sabe partilhar, né? Porque ele não tem tolerância com quem está aquém dele. Ele não partilha, ele não compartilha. Ele quer ir sozinho, na frente, ele não tem ele não espera o outro. Não, isso é de observação cotidiana, não tem. Eu queria assim, que você pautasse essa observação, se ela está adequada ou não. Eu concordo plenamente. Só que quando a gente abre para o imperativo uma possibilidade de troca e de crescimento, você também coloca o corpo em posição de poder contê-lo naquilo que é incapaz de ser organizado como vida. Então, por exemplo, sem partilhar, sem escutar, sem conversar, ele não vai conseguir socializar. Então, ele vai ter que sair da negatividade que ele está. Embora a gente reconheça que na negatividade dele, alguns furos do mundo ficam mais visíveis. A gente percebe que o mundo não dá conta muito de quem tem raciocínio mais rápido, quem é mais inteligente,
não significa. Por exemplo, eu tinha um interativo que eu atendia, ele ia mexer com os meus livros. Cada vez que ele levantava, eu desmontava. Porque eu tenho ciúme dos meus livros. Aí, eu custei muito a falar. Ou eu atendo esse moço, e para atender esse moço eu vou ter que aprender a perder alguns livros, ou eu vou ficar tão imperativo de tirar ele, que ele não vai me ouvir. Aí eu fiquei tranquilo. Aí a primeira deixa que ele deu, porque eu também tenho piedade de mim. Eu falei para ele, você não percebe que eu estou morrendo de medo de você estragar meus livros? Ele falou, tá certo, pode deixar que eu tenho cuidado. Ou seja, mas eu tive que pôr um limite para, inclusive, tornar a minha convivência possível. Agora, o que eu acho é que o Evangelho é perfeito. O que o Evangelho diz? Se a gente quer pôr limite, precisa pôr limite em alguém, aprenda a caminhar 1000 passos. Se a pessoa pedir, caminhe mais 1000. Porque no caminho surgirão as trocas, a partir do qual serão possíveis um acordo de partilha e cooperação. Obrigada, desculpa. Vá para lá. Para mim, Maria de Magdala é o exemplo maior de reforma íntima até agora. Paulo de Tarso era machista. Então, acho difícil nesse momento para as mulheres. Porque quando você diz aqui que não devo contrariar, que pede meu corpo, infelizmente, para mim, mulher, acho isso muito estranho, porque eu sou integral. Eu sou corpo, mente, espírito, né? E um não fica sem o outro aqui encarnada. Então, eu acho muito difícil nesse momento a reforma íntima. Eu sou responsável por 2 grupos de estudo lá em Uberaba de reforma íntima, a maioria são mulheres, por causa da nossa autoestima, por causa da nossa negação dos nossos sentimentos, das nossas vontades, até mesmo para não causar atrito nos nossos lares com maridos e filhos. Sendo assim, estudando Maria de Magdala, ela é um exemplo vivo para mim, porque ela deixou toda uma parte, uma vivência dela quando ela conheceu Jesus. Mas quando ela conheceu Jesus, ela também tinha um interesse de mulher com ele, né? Que depois Jesus foi orientando e trazendo ela para um caminho maior. A reforma íntima para a mulher é muito dolorida, por causa do sentimento, por causa da autonegação e por causa da autoestima. Existe um caminho que fosse mais fácil. Eu queria dizer o seguinte, tudo que a gente vai colocando é tão importante, porque esse estudo, na realidade que eu fiz, hoje eu coloquei sem citar, ele começa com o Evangelho de Miriam de Magdala. Eu concordo com você, tem autores da psiquiatria que não acreditam em reforma íntima no homem. Quando acontece no homem, diz que aconteceu na mulher que existe no homem. Então, assim, você está dizendo que é difícil para a mulher, e eu estou dizendo que se a gente for atencioso, a mulher não precisa ficar oprimida. Tem que pensar na sua libertação e na sua emancipação. Mas ela também não pode deixar de entender que determinadas situações que a negou enquanto potência de vida, a colocou sem que ela percebesse mais próxima dos caminhos de Deus. Porque, aparentemente, quando o homem triunfou, ele aparentemente ficou muito possuído, mas ele ficou possuído das coisas materiais e ficou distante da capacidade de conversar internamente sobre as coisas do espírito. E como a gente é espírito, você diz, olha, então por que perpetua por tanto tempo essa desigualdade? Eu digo, porque ela é muito mais social, ela é funcional, mas não... Funcional, ela não era disfuncional. Não, funcional não. Não é disfuncional. Não, para a violência institucionalizada, ela é funcional. Não é funcional para a espiritualização.
Agora, a longo prazo, o que a gente acontece? Vê, é que os espíritos que vestem a roupagem feminina, nas lutas muitas vezes de uma vida oprimida, conseguem maior emancipação dos valores do espírito. Eu não acho que essa é uma conversa machista, porque eu já nem acredito que a gente precisava caminhar com carne. A gente poderia estar caminhando pela compaixão, pela bondade, pela ação ativa do amor. Mas significa, para a gente ver o quanto, na realidade, as aparências, as violências aparentes, elas violentam, inclusive, quem é violento. Do Paulo Freire, lembra que ele diz assim, que o opressor não consegue viver fora do mundo de opressão que ele cria. Então, o machismo é pernicioso para a mulher, sim, mas ele é terrivelmente aviltante para o homem. Do ponto de vista que a gente está olhando, da eternidade. Você diz, o que faz? Cadeia para a violência. Mas não significa que a gente não pense, do ponto de vista espiritual, que na realidade esse desejo de subjugar, de dominar, ele aprisiona também os dominadores. Agora, isso separar corpo e mente é só didático. Porque um dia a gente vai descobrir que o corpo ele vai virar um inimigo nosso como um símbolo da vida voltada para o imediatismo, para as ilusões mundanas, para a negação do próximo enquanto realidade afetiva, amorosa, de ternura e paz. Então, que Jesus, nosso Senhor, possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Meus irmãos, agradecemos imensamente essa renovação dos trabalhos aqui, olha, essa equipe, né, que nos esclarecer, somar mais para a gente. O nosso orador, nosso muito obrigado, que Jesus o recompensa, os ilumine cada vez mais, nós estamos contigo. Agradeço a todos e rogamos a Deus, nosso Pai Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe. Então vamos encerrar, como sempre, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Ó Jesus, se fôssemos inteligentes, nós só faríamos o bem, porque só atrairíamos o que é bom para nós. Mas, mestre amado, já como dizia o apóstolo Paulo, nós já damos graças a Deus de ser o que somos, de já estarmos iniciando no teu Evangelho de Deus. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de orarmos juntos, de confraternizarmos juntos. Agradecemos os guias espirituais, nossos protetores amigos que tanto velam por nós. E agradecemos imensamente de coração todos que vieram compartilhar conosco. Que Deus